Hola, guapos y guapas, estamos aquí más una vez para trabajar la acentuación del español. Vais a ver que es muy fácil, muy sencillo. Olá, meninos e meninas, estamos aqui bonitos e bonitas, estamos aqui mais uma vez para trabalhar a acentuação. Vocês vão ver como é fácil a acentuação em espanhol. Bueno? Primeira coisa, eu costumo dizer que o espanhol é uma língua pobre, porque nós no português temos 5 vogais, né? São 5 vogais, mas nós temos 7 sons. Então nós temos A, E, I, O, U e temos E, I, O. Em espanhol, nós não temos A, E, I, O, U, E, I, O. Não existe o E e o O. Não existe som aberto em espanhol. Por esse motivo, nós só temos um acento. No português nós temos 2 acentos porque um abre o som e o outro fecha o som. Em espanhol, como não tem o som aberto, só tem um acento. E aí, às vezes confunde um pouquinho, porque como no português o som dele abre, o som do acento agudo abre, então ele vai estar ali só para marcar a sílaba forte, ele não abre o som, ok? Não confundam. Ali tem um tiozinho, né, o acentinho ali mostrando para vocês. Olá, soy la tilde. Então, já mostrando para vocês que o nome desse acento é tilde. Bien? O acento agudo em espanhol se chama tilde. E esclarecendo para vocês, uma observação. Não existe o tio no espanhol. O tio faz parte da letra N. Vocês só encontrarão o tio sobre a letra N. Então, ele não é um acento. Não existe também som nasalizado no espanhol, beleza? Em espanhol, as palavras se acentuam dependendo do lugar onde se encontra a sílaba tônica, ou seja, com o sonido mais fuerte. Então, em espanhol, as palavras se acentuam dependendo do lugar onde se encontra a sílaba tônica, a sílaba forte, bem? Igualzinho o português, tem as regrinhas para a gente descobrir se é acentuada, se não é acentuada, onde que vai ser forte e onde vai ser fraca. Exemplos: bolígrafo. Então, já está marcado aí, o forte é o li, tem um acento, ficou super fácil, né? Bolígrafo é caneta. Médico, observem, eu não falei médico, eu falei médico. Então, ele está aí para marcar a sílaba tônica, que está acentuada, também ficou muito fácil. Cômodo, também, igual, né? Cômodo. Coração, coração. Também, também. Cavalho, observem, essa daí não tem acento. Né? Então, como que a gente descobre que a sílaba é forte? Português é fácil porque a gente já está acostumado com o som, mas em espanhol tem a regrinha para a gente descobrir qual é a forte. E aí é cavalo. Tableta, então tabuleta. Cerebro, olha que diferente essa. No português é cérebro, né? E em espanhol, cerebro. A forte ali é a paroxítona. E alguien, também em português é alguém, em espanhol, alguien. Essas palavrinhas têm um nomezinho para elas, né? Elas são chamadas de heterotônicas, porque tem as sílabas tônicas diferentes do português, mas nós veremos isso também em uma outra aula. Agora nós vamos ver quais são as classificações, né, das palavras. Elas podem ser agudas, que são as oxítonas do português, elas podem ser lianas ou graves, que são as paroxítonas do português, esdrúxulas, que são as proparoxítonas do português, e sobresdrúxulas, que não tem em português. Não tem nada para se comparar em português. Em português, somente acentuamos as palavras até a terceira sílaba de trás para frente, né? Vamos ver. Agudas. São classificadas como agudas as palavras que a sílaba tônica é a última. Então, as palavrinhas que a última sílaba é forte serão acentuadas em alguns casos. Nós vamos ver essa regrinha agora. As agudas serão acentuadas se acabam em vocal. Então, as agudas serão acentuadas se acabam em vogal. E em N ou em S. Então, também no N e no S. Vamos acentuar, então, quando termina em vogal, A, E, I, O, U, e N e S. Bien? Exemplos: caminhão, interesse, café e autobús. Bien? Existem muitas palavrinhas agudas acentuadas. Só que, como nem tudo é perfeito, existe uma exceção, mas é muito fácil também. La excepción.
Cuando la palabra aguda termina por S, precedida de una consonante, ella no lleva acento, entonces no lleva el tilde. Quando a palavra aguda termina por um S precedida de uma consoante, ela não leva acento. Exemplos, robots e tic-tacs, ok? Não vai levar acento, só nesse caso. Nos outros casos todos, se terminou com S, terminou com N, vogais, ela vai levar acento. Só com S precedido de consoante que não leva acento. Graves o llanas. São classificadas como graves o llanas as palavras que a sílaba tônica é a penúltima. Então, a segunda de trás para frente, né? São classificadas como graves ou llanas. Não confundam llanas com lhamas. Lhama é aquele animalzinho que cospe. Llana é a classificação da palavra. Que a sílaba tônica é a penúltima. Bien? As llanas serão acentuadas se não acabam em vocal, em N ou em S. Exemplos: fácil, útil, caráter, tórax, lápis. Olha como é interessante. Eu não sei se vocês observaram, eu costumo dar um presentinho para o aluno que observa aí por que é tão fácil essa regra. Se vocês observarem, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. A aguda, ela será acentuada quando termina em N, S e vogais. E nas llanas, graves ou llanas, elas não serão acentuadas se terminam em N e S. Então fica muito fácil, porque se eu sei as agudas, eu praticamente sei, eu sei certamente as graves ou llanas, porque uma é o contrário da outra. Bien? Inclusive la excepción, inclusive a exceção. Quando a palavra llana termina por S precedida de uma consonante, ella lleva acento. Então, quando a palavra llana termina por S, mas precedida de uma consoante, ela leva acento. Nas agudas, não leva. Nas llanas, leva acento. Bien? Exemplos: fórceps, tríceps e cômix. Bien? Não sei se vocês sabem, fórceps é um instrumento de retirar o bebê quando a mãe não consegue por si só, né? É um objeto que ainda, um instrumento que ainda se usa, é bem menos agora, mas antigamente usava-se muito. Tríceps é um músculo e cômix de cômico. Bien? Esdrúxulas. Por que eu falei que é tão fácil a acentuação em espanhol? Porque olha como tem muitas coisas parecidas com o português. São classificadas como esdrúxulas as palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, são classificadas como proparoxítonas, né? As palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as esdrúxulas são acentuadas, igual ao português. Todas as paroxítonas são acentuadas, não é isso? Então, muito fácil. Exemplos: título, herói, e aí é também um heterotônico, né? Porque aqui a gente fala herói, vai ter bastante, tá? Heterotônico tem bastante. Acróbata, outro heterotônico, que é acrobata. Ônibus, ônibus. Último, último. E cômodo, cômodo. Bien? E agora nós vamos para as sobresdrúxulas que não existem no português. Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão entender perfeitamente, inclusive vão entender até algumas palavras que vocês ficam pensando assim: nossa, mas o que é isso? O que é isso? E não entende. Agora vocês vão entender. São classificadas como sobresdrúxulas as palavras que a sílaba tônica são anteriores à la antepenúltima. Então, são classificadas como sobresdrúxulas, que não existem em português, as palavras que a sílaba tônica são anteriores à antepenúltima. Todas as sobresdrúxulas são acentuadas. Então, todas as sobresdrúxulas são acentuadas. Vamos ver os casos dessas sobresdrúxulas. Acontece em dois casos. Primeiro exemplo, no segundo exemplo, mas eu vou especificar para vocês. Véndeselo, recuérdamelo, préstaselo. Súbitamente, últimamente, cómodamente. Dos casos em que isso ocorre. Quando se añade o sufixo mente a las palavras que já levavam tilde. Então, quando se acrescenta o sufixo mente às palavras que já levavam acento. Exemplos: subitamente, ultimamente, comodamente, facilmente e todas outras, ok? Olha só, a palavra súbita já levava acento.
não é? A palavra última já levava acento, porque é uma proparoxítona. Cômoda, também. Fácil, apesar de ser uma paroxítona, também já levava acento. Então, a gente vai acrescentar o sufixo mente a essas palavras. Em português, perde o acento. Em espanhol, não perde, mantém o acento. Por isso que nós vamos ver palavras acentuadas até mesmo na quinta sílaba de trás para frente. Subitamente, ultimamente é na quinta. Comodamente é na quinta, facilmente é na quarta. Bien? Então, vocês já vão saber que isso acontece nesses casos com o sufixo mente. E o outro caso, que é um pouquinho mais difícil, mas nós vamos ter uma aula só para isso, é quando há um verbo junto com dois complementos. Em português isso não acontece. Em português a gente pode até juntar um verbo a um complemento, mas além de ter o hífen, é só um. A gente escolhe qual que a gente vai juntar. Em espanhol nós podemos juntar os dois e pela regrinha, quando está no gerúndio, no infinitivo e no imperativo, que é esse caso aí, ele vai ficar todo juntinho ao verbo sem hífen. Então parece que é uma palavra enorme, mas não é. Na verdade, é um verbo com dois complementos. Então, para explicar para vocês como isso acontece, eu coloquei a frase inteira e depois a frase já substituindo os complementos pelos pronomes complementos. Compra aqueles vestidos para mim. Então, nós temos ali o verbo compra, que está no imperativo, aqueles vestidos, que é o complemento direto, já que não tem preposição, e para mim, que tem a preposição, é o complemento indireto. Nós vamos transformar o para mim por me e vamos transformar o aqueles por los. Está no plural, né? E fica assim, primeiro o pronome complemento indireto, depois o pronome complemento direto. É essa ordem que ela tem que vir. Então, o verbo compra-me-los. Bien? Fica mais forte ali no iniciozinho, então eu tenho que colocar o acentinho. Só nesses dois casos é que vai acontecer as sobreesdrúxulas. Então, quando tem o sufixo mente, quando eu tenho dois verbos seguidos, um verbo no imperativo, no gerúndio ou no infinitivo. Bien? Existe também a acentuação do hiato. Vamos ver. Quando há hiato de uma vogal a, e, o e uma semivogal i, u, esta, então i, u, levará acento para que ele se vuelva fuerte. Então, quando há um hiato de vogal a, e, o e uma semivogal é a vogal mais fraquinha, né? Esta levará acento para que ela se transforme numa forte, ok? Então, exemplos. Leído, reúnan, oías, impío, papeleria, carniceria e todas as tendas terminadas em ia. Bien? Observem que se a gente não colocar o acento vai ficar estranho. Leído, reúnan, oías, né? Perde um pouquinho o sentido. Leído é lido, reúnan é reúnam, oías é ouvias, impio é ímpio, papeleria, papelaria, carniceria é açougue. Bem diferente, né? Mas dá para saber pela palavra carne, né? Dá para a gente entender se tivesse num contexto. Conserva la T de las palavras que levam H entre uma vocal cerrada e uma aberta. Bom, vocês viram na aula do alfabeto que H é uma letrinha que não tem som, igual ao português. Então, como ela não tem som, ela não faz a menor diferença. Então, conservam o acento as palavras que têm o H entre uma vogal fechada e uma aberta. Exemplos, búho, tá vendo como não faz a menor diferença? É como se não tivesse ali. Proibido e veículo. Búho é também chamado de lechuza, é coruja, animal coruja. Proibido, proibido e veículo, veículo. Bien? Atención, dos vocales cerradas juntas no producen hiato y, por lo tanto, no llevan tilde. Atenção, duas vogais fechadas juntas não produzem hiato e, portanto, não levam acento. Exemplos, cuida, fui, diurno e foi. Muitos alunos colocam acento na palavrinha foi. Então, fui eu fui, né, o verbo ir, e foi é ele foi. Bien? E diurno mesmo. Monossílabos. Generalmente, los monossílabos, palavras com solo uma sílaba,
no son acentuadas, salvo en los casos de la tilde diacrítica. Então, observem aí, geralmente os monossílabos, palavras com uma só sílaba, não são acentuados, salvo nos casos do acento diacrítico, que a gente vai ver daqui a pouco. Exemplos: fui, mes, bien, fe e pan. Observem aí que mes, fé e pão não levam acento no espanhol e no português levam acento. Bien? Acento diacrítico, ¿qué es? El acento diacrítico sirve para hacer diferencia entre dos palabras que escriben igual, pero que tienen el significado diferente. Então, são duas palavras, o acento diacrítico ou diferencial, ele serve para fazer diferença entre duas palavras que se escreve igual, mas que tem um significado diferente. Exemplo aí para vocês: él no es mi padre e el avión partió a las 8:30. No primeiro exemplo, él no es mi padre, o ele está acentuado, ele é um pronome pessoal. Ele não é meu pai. E no exemplo de baixo, el avión partió a las 8:30, ele está antes de um substantivo, ele é um artigo masculino singular. Então, cuidado, todas as vezes que tiver um acento, ele vai ser um pronome, todas as vezes que ele não tiver um acento, ele vai ser um artigo. Lembrando que é o ele que é o artigo. Bien? Agora nós vamos ver uma tabelinha com os diacríticos. Se vocês observarem, a maioria aí são monossílabos, né? Só tem uma que não é monossílaba, mas como essa tabelinha está completa, eu coloquei todos os diacríticos para vocês. Bien? Tem aí sem tilde e com tilde, sem acento e com acento. Mi, adjetivo possessivo, meu, minha. Quando ele está com acento, mi é pronome reflexivo, min. Bien? Tu, sem acento, adjetivo possessivo. Então, tu sem acento, adjetivo possessivo. Teu, tua. E tu com acento. E tu com tilde, pronome personal. Então, tu com acento é o pronome pessoal. Tu, pessoa com quem eu falo. Ele, que é o do exemplo que nós vimos atrás, né? Ele sem tilde é artículo. Então, ele sem o acento é artigo. Ou. E ele, pronome personal, com tilde, é um pronome pessoal. Ele, bien? Te, pronombre, também pronome personal, de segunda persona. Tu te lastimaste como? É a pessoa com quem eu falo, bien? E te, com tilde, substantivo. É uma infusão, seria. Te, com acento, é um substantivo, chá. Se, pronombre reflexivo, ella se acuerda de ti quando escuta aquela canção. Então, ela se lembra de você quando escuta aquela canção. É um pronome reflexivo. Se com acento, há dois significados. Del verbo ser ou saber. Então, se com acento tem dois significados. Pode ser do verbo saber, que é sei, e pode ser do verbo ser no imperativo. Bien? Então, vou dar dois exemplos para vocês. Eu não sei nada desta matéria. E ser justo homem, seja justo homem. Eu não sei nada dessa matéria e seja justo homem. Bien? Mas casi não cai, mas quase não cai. É uma conjunção adversativa, então é uma conjunção adversativa igual no português, mas a gente usa muito mais o pero do que o mas. Vocês quase não vão ver o mas faz parte dos acentos diacríticos, né? Em algum momento ela aparece. E mais com tilde, advérbio de quantidade. Então, mais. Bien? Quanto mais eu trabalho, mais necessito trabalhar. Quanto mais eu trabalho, mais preciso trabalhar. Bien? Si. Sin la tilde é uma conjunção condicional. Bien? Então, si sem o acento é uma conjunção condicional. E si com tilde é um advérbio de afirmação. O si com acento é um advérbio de afirmação. Vou dar exemplo para vocês. Se llueve, não poderei ir à la playa. Se chove, não poderei ir à praia. Sem o acento. E se estamos aprendendo todo com a maestra de espanhol. E sim, estamos aprendendo tudo com a professora de espanhol. Bien? De, preposição, um pastel de chocolate. Então, de, preposição, um bolo de chocolate. E del verbo dar.
de do verbo dar. Dê mais atenção a sua família. Bien? Dê mais atenção à sua família. O imperativo. Aún sin la tilde, conjunção que pode cambiar por incluso. Então, aún, sem o acento, uma conjunção que você pode substituir por inclusive ou até. Cuidado com esse, pode confundir porque é um falso amigo, né? E aún com tilde, advérbio de tempo, podemos cambiá-lo por todavia. Aún é advérbio de tempo, podemos trocar por ainda. Cuidado com esse todavia, porque também é um falso amigo. E ele cai muito, e é muito importante, porque também é uma conjunção adversativa no português. Não confundam, em espanhol ele é um advérbio. Bien? Solo é o último. Advérbio, solamente, podemos cambiar por solamente. Então, solo é um advérbio, podemos trocar por somente. E solo com tilde, adjetivo masculino de sola. Então, aí ele é sozinho. Bien? Então, ele é o adjetivo masculino de sozinha. Bien? Já estamos. Chegamos ao final e agora vamos para nuestra parte muy importante, que es la cuestión del Enem. Bien? Agora nós vamos para a parte mais importante, uma das partes mais importantes, na verdade, né? Que é a questão do Enem. Nós vamos ler primeiro o comando para depois ler a questão, para já ir para o texto sabendo mais ou menos do que se trata. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao ou a. Então, nós vamos ver aí que é uma canção e que está querendo saber qual é o sentimento do pai. Bien? Aqui estou estabelecido em los Estados Unidos. 10 anos passaram já em que crucé de mojado. Aqui estou estabelecido nos Estados Unidos. 10 anos já se passaram, em que eu cruzei escondido. Papéis não he arreglado, sigo sendo um ilegal. Papéis não acertei, continuo sendo um ilegal. Tenho minha esposa e mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya de mi México querido. Tenho minha esposa e meus filhos, que eu os trouxe muito pequenos, né, muito garotos ainda, e já se esqueceram do meu México querido, del que eu nunca me olvido e não puedo regresar. Então, do México querido que ele nunca se esquece e não pode voltar. Mis hijos no hablan conmigo, outro idioma han aprendido e olvidado el espanhol. Piensan como americanos, negam que são mexicanos, aunque tenham mi color. Os meus filhos não falam comigo, outro idioma eles aprenderam e esqueceram o espanhol. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, ainda que tenham a minha cor. Então, vamos lá para as questões. Qual seria, então? Porque a letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação à diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Será que é isso? Diluição da sua identidade? Ele fala que ele diluiu a identidade? A dele? Vamos ver. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Isso aparece no finalzinho do texto, né? Depois a gente volta lá. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Ele não cita isso. Ele se sente mal com os filhos não conversam direito com ele, já escolheram o inglês, né? Mas não fala de preconceito dos americanos com eles, não. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Ele fala que os filhos dele aprenderam um outro idioma e que esqueceram o espanhol, mas ele não fala que ele tem o desejo de se comunicar em outra língua. Ele lamenta que os filhos não comunicam com ele em espanhol, né?
porque aprenderam o inglês. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Ele até cita que ele está ilegal no país, mas ele não fala que a vergonha é por isso. O que ele fala, lá no finalzinho, para vocês observarem, ó. Mis hijos no hablan comigo, outro idioma han aprendido e olvidado el espanhol. Então, a resposta certa seria o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, no caso dos americanos. Bien? Terminamos por hoy. Te espero en la próxima clase. Entonces, hasta la próxima clase. Muy animados para aprender un poquito más el español. Bien?